Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa através de traduções e comentários. Música, narração e tradução por Felipe Tuller. No episódio de hoje, A Nova Revolução da Nova Escola. Título original: The New School Revolution, escrito originalmente por Yohai Gal no seu blog intitulado New School Revolution, em 4 de maio de 2022. Esta não é uma daquelas postagens de "veja como crescemos". Ao invés disso, esta é uma daquelas postagens de "como chegamos aqui". E eu juro que é algo totalmente diferente. Para isso, vou falar um pouco sobre a definição do termo NSR, bem como um pouco da sua história e do seu impacto. Uma definição que ninguém vai questionar. A partir de quarta-feira, 4 de maio de 2022, você pode ler a definição completa, entre aspas, de todos os elementos de jogo do estilo NSR no blog do Panda Teist. Isso é maravilhoso por um lado, pois agora posso apontar para esta postagem e dizer: aqui está uma definição para fins de design. Agora vá lá e crie coisas. Mas eu sei que isso não será suficiente, porque a NSR não é só um estilo de jogo ou uma filosofia de design de jogos. É muito mais do que isso. E eu planejo explicar exatamente o que quero dizer com isso agora mesmo. Aqui está, pessoal. Vou definir o que a palavra NSR significa para mim, para que o Google e futuros historiadores possam referenciar mais um blog em sua busca interminável para registrar e destruir as informações do mundo. A NSR significa qualquer merda que você queira que ela signifique. Eu não tô sendo sucinto. É sério. Vá em frente, isso aqui é seu. Se encaixar no que você está fazendo, use. Bem-vindo à comunidade. Porque, para mim, a verdadeira definição de NSR não está vinculada à definição mencionada acima, embora eu a aprecie e concorde com ela enquanto uma estrutura de jogo. Para mim e para muitos outros, a NSR é uma comunidade. Ponto final. Eu converso com os meus amigos no Discord da NSR mais frequentemente do que com a maioria dos meus amigos da vida real, tanto publicamente quanto por DMs. Eu já conheci alguns deles pessoalmente também. Eu dependo de sua criatividade, da sensibilidade e do humor deles para sobreviver ao dia a dia, especialmente nos últimos anos. A comunidade que construímos é muito maior do que um estilo de jogo ou uma marca. Ao invés disso, é uma rede de pessoas unidas por crenças e princípios. Aqui estão alguns exemplos do que os membros regulares do Discord da NSR disseram sobre o termo NSR, escolhidos semi-aleatoriamente. Usuário chamado Totally Guy, no dia 15/11/2021. Olá a todos, meu nome é Guy. Tenho espreitado por aqui há um tempo, principalmente porque ainda não consigo entender o que significa New School. Sempre me considerei da nova escola porque jogo e escrevo jogos como Burning Wheel, Inspectors, Torchbearer e minhas próprias criações estranhas e maravilhosas. Em resposta, o usuário de nome Tim B, um dos moderadores do servidor NS Cauldron, diz: Ah, olá Totally Guy. O nome New School é mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa. Serve mais para sinalizar uma ruptura com o chamado Old School Renaissance ou Revolution do que para reivindicar qualquer direito ao fator novidade, entre aspas. Vou compartilhar novamente algo que escrevi há alguns meses atrás. O OSR, mas com desgosto pelos conjuntos de regras descascadas do D&D antigo. E há uma parcela de verdade nisso. Mas na verdade, temos uma ampla gama de gostos. Into the Odd, Story Games, FKR, regras antigas do D&D, até mesmo um pouco da quinta edição e algumas pessoas das regras do D&D antigo. Número 2. Não gostamos de dogmas rigorosos de RPG. Temos uma coisa tipo um slogan que o @JeffSZUSZ inventou, onde o melhor jogo é o jogo que você gosta de jogar, como você gosta de jogar. Por exemplo, tentamos adaptar o feedback sobre as suas ideias e as suas preferências e metas de design particulares em vez das nossas próprias ideias. Este é um ótimo lugar para estar se você se sentir excluído de outras comunidades e do foco delas em como tudo tem que ser feito de uma maneira específica, ou se você apenas quer aprender mais sobre outros estilos de jogo.
Em resumo, há muitas pessoas que estarão interessadas nos jogos que você mencionou aqui. Em resposta a Totally Guy, o usuário chamado Substitute Adventurer, ainda em 15/11/2021. Acho que o design da New School tem algumas tendências, como regras mais leves, combinando ideias da OSR com outros movimentos de design e uma ênfase em hackear ou customizar os jogos que você joga. Mas, definitivamente, existe uma tentativa explícita de ser acolhedor para pessoas com sensibilidades diferentes. O melhor jogo é o jogo que você gosta de jogar, afinal. Mensagem do usuário Tim B no dia 7/4/2022. Acho que passei a enxergar a NSR como duas coisas diferentes. Há o movimento NSR, que pode ou não realmente existir, mas há uma percepção de que ele existe e de que ele produz jogos que são inspirados pelo OSR, mas são mais leves, ou menos no estilo retroclones, como Into the Odd e afins. E também existe a comunidade NSR, representada por esse servidor e o nosso fórum companheiro, o Cauldron. A comunidade aqui tem interesses mais amplos do que jogos OSR mais leves. Exploramos e discutimos todo o estilo e abordagem para RPGs sem gatekeeping ou proclamando qualquer tipo de a única verdadeira maneira de jogar um RPG. Se você me perguntar, a comunidade é algo muito mais interessante. Mensagem do usuário Sage Damage em 4/2/2021. NSR, assim como a FKR, é uma mistura de coisas. Para citar uma zona GLOG, já que acho que se aplica, abre aspas. É menos um sistema singular e mais uma filosofia ou uma comunidade, aquela que enfatiza a agência dos mestres em tornar o jogo algo próprio deles. Fecha aspas. Como alguém vindo da FKR, você provavelmente perceberá que, se colocado em uma linha, NSR é o meio termo entre OSR e FKR. NSR é a OSR com regras geralmente minimalistas, embora ainda existam muitas regras substanciais das quais o FKR se afasta. E a ideia de que a OSR é o que você quer que ela seja. Especificamente, a NSR não quer ser ligado ao D&D BX ou outras regras retrô. A NSR realmente não se importa com quão bem ela é compatível com outros sistemas e módulos. Ela simplesmente existe. Exemplos de sistemas NSR seriam praticamente qualquer coisa como Cairn, Weird North, espadas afiadas, feitiços sinistros e outros sistemas que marcam seu próprio terreno na cena OSR. Mensagem do usuário Jeff SZUSZ em 17/3/2022. NSR, dois pontos. Partindo de onde a OSR saiu, abrindo o campo para a experimentação e dizendo não à intolerância. Mensagem do usuário Non-Dairy Giant em 17/3/2022. Eu acho que o apelo das NSRs é a sua falta de definição. Para mim, não há padrões a serem cumpridos ou faixas para seguir, exceto não ser um intolerante e um merda. Sem implicâncias sobre o que é NSR versus NSR adjacente ou inspirado pela NSR. Apenas jogos, comunidade e apoio mútuo. Pelo menos é o que eu tiro disso. Mensagem do usuário Symbolic City, marcada como hoje às 2h50 p.m. Eu penso na NSR mais como uma orientação em relação ao OSR. E se você quer ser mais específico sobre a filosofia de design ou sobre o estilo de jogo que você desenvolveu, a melhor coisa a fazer provavelmente é inventar um novo termo para isso e coordenar os dois. Por exemplo, minha abordagem é NSR com foco em Gnome Punk. Mensagem do usuário Awkward Turtle em 6/7/2021. É, para mim, a NSR é mais uma filosofia geral de jogo do que um tipo de jogo específico. Uma disposição para hackear, mexer, quebrar e criar. Uma disposição para abraçar o estranho, o jogo de nicho, o não padrão. Uma disposição para olhar suas suposições ou sua história e jogá-las fora se elas não estiverem mais servindo a você. Um entendimento do que as regras fazem por você e uma disposição para abandoná-las se necessário. O que é algo vago e amplo demais para realmente ser utilizável como definição. Yohai Gal em 6/7/2021 em resposta a Awkward Turtle.
Ok, a primeira parte do que você disse se aplica tanto para a comunidade OSR quanto para o PBTA. São as duas últimas partes que tornam a NSR especial, talvez. No que Awkward Turtle responde, ainda no mesmo dia 6/7/2021, Sim, eu acho que é isso. As lições aprendidas pela OSR e pelo PBTA, mas sem lealdade às regras de nenhum deles e temperadas por algumas ideias da FKR, o que é tipo, de cara, uma definição tão nonsense que eu não consigo me levar a sério por ter digitado isso. parece que a comunidade, entre aspas, NSR é conhecida por ser aberta, criativa e solidária. Muito legal, né? Então, como chegamos aqui? E como vão as coisas? Quem sabe como as palavras são formadas? Já se passaram mais de 2 anos desde a primeira postagem desse blog e a abertura pública, entre aspas, do Discord da NSR, atualmente com 1.260 membros. Também lançamos um fórum no Discord, do qual estou bastante orgulhoso, apesar de não postar lá tão frequentemente quanto gostaria. Existem 64 jogos marcados como NSR na categoria Jogos Físicos do itch.io e cerca de 8 na seção Jogos. Admito que muitos de nós provavelmente esquecemos de incluir essa tag também. A maioria das pessoas provavelmente já sabe que o termo NSR deve sua origem a uma postagem do Bonnie Box Change escrita pelo Panda Teísta. Embora, em seu blog, ela aponte para uma conversa um pouco anterior entre Necropraxis e Brian Axford. Tweet do usuário Necropraxis, @Necropraxis, respondendo a Brian Bloodaxe. NSR. Na verdade, é surpreendentemente fluente, e o N pode ser lido como nova OSR para pessoas que acham Sword Dream excessivamente preciosista, ou simplesmente porque não gostam da construção de consoante dupla. Em caso de dúvida, adicione um nível de encapsulamento, abstração ou indireção. OSR ainda tem um mindshare, no entanto. Usuário @BenLawrence1, respondendo a Necropraxis e Bloodaxe em 4 de novembro de 2019. Eu sinto que esse é o primeiro novo acrônimo que poderia realmente pegar. Você pode ver o Panda Taste assumindo a tarefa nesse tweet. Mas tipo, sério, NSR parece um ótimo nome para diferenciar se as pessoas querem seguir nessa direção. Podemos fazer isso acontecer? Mas esta não é a história completa, porque mesmo nos primeiros estágios da nossa comunidade, algo sinistro se aproximava. O medo é assassino de comunidades. Por trás daqueles primeiros tremores, algo mais estava se agitando. Usuário Matias, @Vangrant_Dwarf, respondendo a Panda Teist em 5 de novembro de 2019. Eu sou a favor. Mas o que vai acontecer quando os N@Z1S e os fascistas adotarem a palavra-chave NSR e infectarem a fonte de novo? Eu acho que nós nunca vamos nos livrar deles. Mas eu definitivamente sou a favor do novo acrônimo. Ele precisa de uma logo. Eu entendo de onde essa pessoa está partindo. Seu medo é muito real, um espectro que assombra esse hobby e muitos outros também. E isso levanta algumas perguntas sobre as quais tenho ponderado há algum tempo. Como mantemos nossas comunidades seguras da influência, presença e poder de N@Z1S, intolerantes, fascistas, transfóbicos e similares? E quão bem temos feito isso até agora? Saber é metade da batalha. A comunidade OSR ou Indie do RPG de mesa está cheia de pessoas problemáticas. Identificar e monitorar essas pessoas para que elas e seus seguidores não ganhem uma presença ativa em nossas comunidades é algo crucial. Para um dos meus exemplos favoritos disso, leia esta histórica e anedótica postagem do Twitter sobre um barman em Baltimore. Geralmente, há 3 tipos de usuários problemáticos, além das contas de spam, é claro. Primeiro, violadores de regras simples. Isso pode ser neste servidor ou em outros, se houver evidências ou experiências em primeira mão de um usuário ou moderador confiável. Número 2, um problema conhecido sem violações claras. Farmar a comunidade em busca de interesses puramente financeiros, criar drama para gerar pontinhos de internet falsos, etc. E número 3, um conhecido intolerante ou abusador.
Conhecido, entre aspas, aqui, pode significar muitas coisas, mas anteriormente banido por uma ou mais comunidades por comentários e ou ações é um bom indicador. Dentro dessa última categoria, esses tipos geralmente se enquadram em duas subcategorias: racistas intolerantes e transfóbicos e facilitadores e fornecedores de plataforma. Os moderadores do Discord ou do Discourse podem manter uma lista privada para referência. Racistas, intolerantes e transfóbicos. Eu acho que qualquer pessoa lendo isso sabe quem são essas pessoas. Não as listarei aqui, pois isso simplesmente atrai atenção para elas. Qualquer usuário que linkar para os seus blogs e produtos resulta em uma conversa pública com as pessoas envolvidas e, geralmente, um banimento imediato. Nem todos conhecem a verdade por trás de alguns dos blogs mais populares da OSR. Então, analisamos caso a caso. Facilitadores e fornecedores de plataforma. Esta parte é um pouco mais complicada, mas de certa forma é mais importante do que a primeira. Então, vou apresentar um exemplo nesse caso. Estou confiante de que a maioria das pessoas lendo esse blog está familiarizada com o site de resenhas tenfootpoll.org. Duvido que alguém discorde de que as resenhas lá tendem a ser mal intencionadas, assim como muitos dos comentários abaixo de cada resenha. Pelo que eu sei, o site ou seu proprietário nunca expressaram opiniões que os colocariam na primeira categoria, ou seja, racista, intolerante e transfóbico. No entanto, o site, de forma ativa e descarada, dá palco para muitas pessoas deploráveis, permitindo que essas pessoas problemáticas encham a seção de comentários do site com seu vitríolo e sua hipérbole e faz resenhas dos produtos dessas pessoas problemáticas. Aquele lugar é um ninho de cobras. Se um usuário do servidor Discord ou do Discord se linkar para este site em particular, isso não resultaria em um banimento e o link também não seria removido. No entanto, haveria um comentário imediato e público dos moderadores e dos outros membros da comunidade informando ao responsável sobre a situação do autor daquele link como facilitador. Isso geralmente resulta em um debate com a pessoa que postou o link ou com ela dizendo "eu não sabia, obrigado" e seguindo em frente. O primeiro caso quase sempre resulta em uma partida voluntária daquele usuário do servidor. Há também sinais de alerta dos seguidores dos dois grupos mencionados. Pessoas que dizem coisas como "não quero política nos jogos" ou que criticam emoções nos jogos. Pessoalmente, eu tendo a ficar atento ao tipo grognard, especialmente se eles insistem em afirmar o que D&D é de verdade, ou como era de verdade com certa frequência. Como elaborarei mais abaixo, devemos estar sempre vigilantes em relação a tendências específicas que se afastam do nosso status quo. E a outra metade é uma força avassaladora. Identificar pessoas problemáticas fora da comunidade é uma coisa, mas como combatemos tendências perigosas entre nós mesmos? Deixe-me apresentar meus dois melhores amigos, os moderadores ativos e membros empoderados da comunidade. Ambas as forças trabalham com vigilância incessante para criar um padrão comum, entre aspas, de discurso permitido em nosso espaço, que deve ser constantemente reforçado. A cultura come as regras no café da manhã. Os moderadores são usuários confiáveis e empoderados com a autoridade para aplicar nossas regras, diretrizes e cultura comunitárias. Para serem eficazes, eles devem ser ativos na comunidade e também sempre vigilantes. Esse último pode ser exaustivo, razão pela qual regras existentes que se opõem a comportamentos perniciosos são absolutamente necessárias. Para referência, seguem as regras do servidor Discord, verbatim, lançadas como CC BY-SA 4.0. Trate todos com respeito. Respeito inclui reconhecer os limites dos outros e seu próprio comportamento. Se alguém pedir para a conversa parar, mude de tópico. Se você se sentir exaltado, diga isso e se afaste. Se cometer um erro, reconheça e peça desculpas se necessário. Peça esclarecimentos, presuma boa-fé.
A comunicação é uma via de mão dupla. Ideologias e/ou comportamentos odiosos não são bem-vindos em nossa comunidade. Isso inclui abuso, assédio, acusações frívolas e falsas e discriminação, particularmente com base em raça, credo, sexo, orientação sexual, expressão de gênero ou habilidade física ou mental. Não apoiamos ou nos envolvemos em dramas no Twitter, postagens vagas ou incitação a ataques. Promoção tem seu lugar. Coloque suas próprias coisas promocionais no tópico autopromoção e links legais na aba Links legais. Se alguém pedir um link para algo que você criou, sinta-se à vontade para compartilhá-lo na conversa. Nota: opiniões polêmicas do Twitter provavelmente serão sumariamente deletadas. Este servidor é para falar sobre RPGs. Apoiamos a capacidade de falar sobre histórias e eventos atuais, os efeitos sobre os marginalizados e os vários problemas que enfrentam no nosso hobby e incentivar o hobby a avançar para lugares melhores. No entanto, isso deve acontecer dentro do quadro das regras, especialmente a regra 1. Por favor, tente respeitar o propósito dos canais. Assim como você é livre para escolher com quem jogar, outras pessoas são livres para ler suas palavras e julgar se desejam jogar com você. Seja legal, mesmo que isso signifique ser rude. Trabalhamos muito para desenvolver uma cultura que nega não só as pessoas problemáticas de sempre, mas também dissuade alguns dos maus comportamentos, entre aspas, comuns a este hobby. Rejeitamos tentativas sinceras de definir o que é e o que não é NSR, veja acima, em favor de descrições bobas e definições inclusivas. Tentamos presumir boa-fé e, quando encontramos alguém que não está agindo assim, ou está geralmente sendo desagradável, chamamos atenção, publicamente ou em particular, conforme o caso. Os moderadores não são os únicos que fazem isso. Muitos de nossos usuários mais ativos também se envolvem nesse tipo de gestão de discussão. E acho que isso faz uma grande diferença. Da mesma forma, tentamos desincentivar a mentalidade de turba que penetra nesse hobby de tempos em tempos. Como um dos usuários mais ativos online na comunidade NSR, sigo essas diretrizes para interagir com os outros. Eu acho que isso ajuda a criar o tipo de comunidade da qual quero fazer parte e já vi outros adotarem isso também. Aqui vão elas. Número 1. Haja com boa fé, presuma o mesmo para os outros. Número 2. Se não houver um aspecto positivo na sua crítica ou resposta, não vale a pena postar. Número 3. Incentive o trabalho dos outros. Às vezes, isso significa que você precisa cutucá-los um pouquinho. Número 4. Evite a síndrome do espectador, mas também dê espaço para os outros falarem. Número 5. Tente criar uma comunidade da qual você queira fazer parte. Número 6. Chamadas de atenção são ok, mas tente fazer isso de forma educada. Veja as regras 1 a 5. A espada de dois gumes. O hobby de RPG é fortemente branco, americano, masculino, heterossexual e do meio oeste americano. Isso significa que qualquer pessoa que não seja uma ou todas essas coisas interessadas em se juntar a uma comunidade de RPG online é tratada como uma estranha praticamente imediatamente. Mais do que isso, essas pessoas são ativamente tratadas como se não pertencessem a esse espaço. Eu também deveria dizer o seguinte: se você não acha que isso é um problema, vaza daqui, porque é você quem não é bem-vindo nos meus espaços. Embora existam muitas filosofias sobre qual a melhor abordagem para lidar com esse problema, não acredito que as pessoas marginalizadas deveriam ser responsáveis por fazer isso. Eu não acho que elas deveriam ter que explicar ou se defender de qualquer maneira, porque essa merda é algo exaustivo. O que eu acho é que aqueles que têm os benefícios do privilégio colonial, aqueles de nós que acham fácil ter essas conversas, somos nós que devemos nos levantar e fazer o trabalho. Essa é a espada de dois gumes do privilégio. Você está se sentindo culpado pelo seu privilégio? Então, faça algo de bom com ele. Além disso, se você é como eu e aparentemente não tem problema com conflitos, talvez você até goste, talvez você também possa fazer a coisa certa.
Salve pessoal, aqui é o Felipe com mais uma discussão de Tomos Revelados, hoje muito especial, porque temos um convidado muito especial, nosso caro amigo Mink, teve problemas aí de agenda, então eu trouxe o meu grande amigo, meu grande companheiro lá da comunidade da Moira Games, Vitor, mais conhecido como Dedão. Fala aí, Dedão. E aí, Felipe? Fala pessoal, tô tapando o buraco do Mink. Sou o Dedão, sou moderador lá do Moira Games, sou moderador também no Reddit, do RPG Brasil. E, assim, tô começando agora esse negócio de moderar a comunidade, mas tem sido uma experiência bem legal. E eu fiquei feliz que o Felipe me lembrou de mim quando leu o texto e convidou para poder a gente falar sobre esse assunto de comunidade. Exatamente, pessoal. Vocês que já são habituês do servidor da Moira Games provavelmente já viram o Dedão lá, é um cara muito ativo, tá sempre puxando papo, conversando com vocês. E já fica também aquele velho convite para entrar no servidor da Moira Games, caso você ainda não faça parte. O link vai estar na descrição do episódio. E, bem, como vocês puderam ouvir, esse é um episódio muito sobre isso, né? Sobre comunidade, sobre como o autor do texto, o Yohai Gal, ajudou a construir essa nova comunidade em volta dessa sigla que já mencionamos aqui também, né? A NSR. E como que isso é um grande desafio, né? Acho que o Dedão vai poder falar até sobre algumas coisas aí que ele passou nos últimos tempos. Afinal de contas, ele mencionou que faz parte lá do Reddit do RPG Underline Brasil, que é uma comunidade bem grande, bastante gente, para uma comunidade brasileira. Eu sempre me surpreendo com isso, né? Hoje em dia até tem mais comunidades brasileiras no Reddit, mas acho que é uma coisa mais recente, assim, né? Normalmente, o Reddit é aquele espaço onde a língua comum é o inglês, tá todo mundo falando inglês, mas as comunidades brasileiras têm crescido bastante e a do RPG Brasil é uma dessas, né? Inclusive é bem comum as pessoas às vezes serem brasileiros e postarem em inglês ou comentarem em inglês porque acham que estão num sub-gringo, né? Sub é como se chama um fórum dentro do Reddit. E como é que tem sido isso, cara? Você não tá há muito tempo, né? Acho que não tem tanta coisa pra compartilhar no momento, mas como é que tem sido ver um pouco por detrás das cortinas da moderação? É um desafio muito grande, é muito cansativo? Você tem que ficar deletando muita besteira que as pessoas postam? Como é que tá sendo? Cara, na verdade nem tem, como você falou, né? Eu tô há pouco tempo lá, eu realmente tô, mas não tem muito trabalho, assim, porque realmente é um sub pequeno, né? Embora seja grande pros padrões, né, dos subs brasileiros, ele é bem nichado, né? Porque o RPG já é bem nichado no Brasil, o Reddit também é nichado no Brasil, então eu tô dentro do nicho do nicho, mas às vezes acontece algumas coisas assim que tu fica se perguntando como é que esse sujeito tá há tanto tempo aqui na comunidade, né? Falando umas coisas dessas. É, cara, sim. E o nicho do nicho acho que define muito da nossa experiência no RPG, né? Nós que somos jogadores de coisas OSR, RPGs indie. Inclusive, acho que é o meu canto. Já aceitei, né? Pra música, pra jogo, é sempre o nicho do nicho, tá ligado? Enfim, já aceitei que essa é a minha parada. E é até estranho, né? Quando o assunto é RPG, pra voltar no tema central, né? Sempre rola essa parada que, tipo, pô, eu conheci um cara lá no meu trabalho que joga RPG. Eu vou apresentar meu amigo. Eu já penso, beleza, é o cara, né? Provavelmente joga um D&D, um Tormenta, assim. E aí rola aquela conversa, né? Parece que a gente tá falando línguas completamente diferentes, né? A pessoa que tá jogando um Tormenta e a galera que joga um Kern da vida, assim. Aí você tem que falar, não, pô, legal e tal. Os jogos que eu jogo são um pouquinho diferentes, até um pouco difícil, assim, de fazer a conversa andar, né? Muito curioso esse tipo de coisa. Porque assim, você tem até um episódio que você fala sobre culturas de jogo, né? Querendo ou não, a linguagem faz parte da cultura e, assim, uma comunidade, né, seja ela OSR ou esses jogos mais modernos, como Quinta Edição, Pathfinder, esses tipos de jogos assim, cada um deles acaba tendo sua própria linguagem, né, que é pertencente àquela cultura, àquela comunidade, e aí às vezes você se refere a termos que não fazem o menor sentido para quem joga estilo de jogos completamente diferentes. Uma coisa que sempre gera debate é justamente o termo role play, né, que é a interpretação de papéis, que dependendo da sua cultura de jogo, significa coisas completamente diferentes. Bem observado. Dependendo da comunidade que você participa, são coisas muito diferentes. E sempre tem, lá no... Já que estamos tocando nesse assunto, né? No RPG Brasil sempre tem gente questionando isso. Gente perguntando o que é o role-play, né? O que significa fazer role-play? E as respostas são muito distintas uma das outras. Cara, é muito doido isso, a experiência da RPG, né? Porque desde o início tem essa coisa dos grupos de RPG serem pequenas bolhas.
Aquele livro... Uhum. O Elusive Shift fala muito disso, do começo do RPG, antes dele se chamar RPG, antes do D&D se chamar RPG, então estamos falando aí do D&D edição 0. Era muito isso, pessoas que jogavam de modos completamente diferentes, que quando se encontravam fisicamente ou mandavam cartas umas para as outras, lá na Idade da Pedra, né, na época que o D&D saiu, descobriam que estavam jogando jogos completamente diferentes. Eu acho que faz muito sentido isso permanecer até hoje, porque eu acho que é da natureza do jogo, né? Quando a gente está pensando em pessoas que estão organizando uma comunidade, como o texto aqui está falando, a gente está falando justamente disso, né? De um lado, a gente tem uma diferenciação de design, de estilo de jogo, de estilo de design, de game design, mas também tem essa coisa que você acabou de falar, né? Um tipo de cultura de jogo derivada, às vezes, desse estilo de design, às vezes não, né? Às vezes são só pessoas que são amigas e se juntaram, então a gente vai enumerando coisas que formam essas bolhas muito específicas, né? Então, a galera que joga, sei lá, um D&D quinta edição, mas é muito narrativo, muito inspirado numa coisa meio teatro. Aí você vai para uma outra mesa que é completamente o contrário, é um D&D que lembra quase a 4ª edição, de tanto combate tático que ela tem. Então, são essas dimensões de bolso, assim, que você vai encontrando as pessoas e cada um vai desenvolvendo o seu próprio jogo, né? Então, eu acho que montar uma comunidade RPG, nesse sentido, tem um desafio ainda maior do que outros nichos, né? Porque justamente os nichos dentro dos nichos vão formando muito mais do que só apreciação por um jogo diferente, mas também por um linguajar, todas essas coisas que vão surgindo assim, né? Como você estava falando. E assim, essas comunidades vão buscando coisas muito diferentes. Por exemplo, na minha opinião, né, o pessoal do OSR, eles tentam justamente emular um estilo de jogo de uma época específica, né? Enquanto o pessoal da NSR já está buscando modernizar um pouco essas regras e flexibilizar mais essas regras, né? Tanto é que, tipo assim, enquanto no primeiro, né, é mais comum você contar o peso de cada moedinha que você tá carregando, né, ou de suas armaduras, ou então, mesmo que tenha algumas simplificações para essas regras, né, na NSR já é muito mais comum você ter slots de itens, né, então, tipo, não importa se eu tô carregando aqui um escudo ou uma espada, eles vão ocupar um slot cada um, entendeu? Se eu tô carregando aqui uma bolsa de 500 moedas, vão ocupar um slot. Não precisa ficar pegando a esses detalhes, né? Aí, então, acho que assim, o objetivo de cada comunidade também define um pouco como elas se moldam, né? Ajuda elas a se moldarem. Sim, exatamente. E aí a gente já toca num ponto que foi trazido pelo texto aqui do Yohai, o texto de hoje. Numa das mensagens lá, um dos participantes do Discord fala justamente isso. É o apreço por algumas coisas que tinha nos jogos antigos do D&D, etc. Mas sem muito apreço a essa ideia de retrocompatibilidade. Então, é muito curioso ver também esse tipo de comunidade específica da NSR enquanto uma diferenciação de design, mas uma diferenciação também que parte de mim faz acreditar que também está menos preocupada em preservar certas coisas, do tipo, um desapreço pela própria simbologia do nome. NSR significa o quê? Ah, cara, sei lá, qualquer coisa que você quiser que signifique, vai dizer o Yohai nesse texto. Então, é muito curioso como que a NSR constrói uma identidade a partir de uma multiplicidade de valores, né? Parece uma coisa meio confusa, né? Quando você fala de identidade de uma comunidade, você está falando, aqui a gente faz assim. É assim que a gente se diferencia dos outros. A identidade a partir da exclusão do que é diferente, né? E a NSR faz uma coisa muito doida, que é justamente, olha, aqui a gente faz uma comunidade acima do que a gente tá falando que é a mecânica, o estilo de jogo principal, né? E a primeira mensagem que o Yohai traz fala um pouco disso, daquele cara Totally Guy, que inclusive, curiosidade banal, esse Totally Guy foi o cara que organizou o bundle da Game Jam do Nave 2ª edição que eu participei, né? Tem um grande apreço por esse cara, o Totally Guy, porque ele ajudou muito a impulsionar as vendas lá dos nossos produtos da Nave 2ª edição. Salve, pessoal! Aqui é o Felipe da edição, interrompendo essa transmissão para dizer que se você está curtindo o nosso episódio de hoje e quer ajudar o projeto do Tomos Revelados a seguir em frente, considere então apoiar a gente lá no Apoia-se. É só entrar em apoia.se/MoiraGames e escolher uma modalidade de apoio que faça sentido para você. A partir de R$5, vocês desbloqueiam as nossas recompensas exclusivas para apoiadores, como cargos exclusivos no Discord, episódios do podcast para apoiadores, a nossa série de episódios do Tomos Secretos e muito mais. Pessoal, se vocês não conseguem nos apoiar financeiramente no momento, você também pode ajudar deixando um comentário, um like nesse episódio no YouTube, uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou compartilhando o episódio com seus amigos nas redes sociais. E é claro que num episódio como esse, eu também não poderia deixar de lado o convite para vocês entrarem no Discord da Moira Games,
Eu tenho ficado muito feliz que cada vez mais o pessoal tem entrado lá no Discord, conversado com a gente, jogado com a gente, trocado uma ideia. Lá é o lugar que a gente se reúne, que a gente tenta construir uma comunidade, no sentido mais humano mesmo, do termo. Conhecer novos jogadores, montar nossas mesas de RPG, mas criar laços com essas pessoas para além do jogo, conversar com o pessoal legal, criar novas amizades. E o nosso espaço, felizmente, tem se tornado um lugar bem propício para esse tipo de coisa. Então, se você quer ajudar a criar uma comunidade mais diversa no RPG, tem um espaço para trocar mais com pessoas que pensam como você, formar um espaço de jogo respeitoso, colaborativo e que vai focar também em jogos mais independentes, a comunidade da Moira Games vai estar sempre de portas abertas para vocês. E, seja como for, muito obrigado também por você estar ouvindo esse episódio e muito obrigado por seguir nessa jornada conosco. Agora, sem mais delongas, de volta para a aventura de hoje. Então, antes de entrar nas grandes minúcias do texto, vamos falar um pouco mais do Yohai Gal, que é o autor desse texto. Por muitos de vocês, só de mencionar o nome, já sabem quem é esse cara, vocês que estão ligados aí no movimento, NSR, que o Yohai Gal é o designer desse jogo que mora no meu coração desde que ele saiu, que é o Kern segunda edição. Kern é um hack do Into the Odd, que fez muito sucesso por justamente se aproximar mais do universo medieval, fantasia medieval, do D&D e tal. Talvez por isso tenha sido tão abraçado pela comunidade. E eu acho, assim, é engraçado, né, você comentar que o Kern mora no seu coração, porque acho que o primeiro desse que eu joguei foi o Maze Rats. E, assim, eu acho que Maze Rats e Nave, eles têm umas tabelas, assim, absurdas, são muito boas pra você ter à mão. Uhum. Só que o jogo em si não me atraiu tanto. Aí, quando eu joguei Mouse Ritter, né, pela primeira vez no servidor da Moira Games, eu comecei a me afeiçoar mais por jogos com essa pegada. E aos pouquinhos fui pegando pelas beiradas, né, até chegar no Kern finalmente. E aí eu acho que dá pra dizer sim, já que esse estilo de jogo, cara, mora no meu coração agora. Porque, pô, é realmente muito divertido, cara. E a simplicidade que ele consegue trazer, as mecânicas são muito boas. Cara, e o que me chama mais atenção na experiência de jogar um jogo tipo Kern, que à primeira vista tem poucas regras, é o quanto o jogo, na verdade, ele se estrutura do lado de criar procedimentos claros pro mestre usar. Né? Porque uma grande questão que eu tinha com o D&D sempre foi assim, o que eu faço sendo mestre? Que é um diagnóstico muito claro quando você vai ver pessoas tentando organizar mesas de D&D quinta edição, esses D&Ds mais clássicos, né? Acho que tem esse problema que é, então, a gente tem um grupo, mas ninguém consegue mestrar. Quem vai mestrar pra gente? Porque, de fato, o D&D deixa uma lacuna muito grande pro mestre. O mestre não sabe muito o que fazer, né? Você abre o livro do mestre e tem 1 milhão de coisas. Famosamente, o livro do mestre do AD&D, que o Gary Gygax escreveu, falava, você é tipo um deus, você tem o poder na sua mão, esse livro é só do mestre, não deixe os jogadores olharem, porque você agora vai construir o seu mundo e tal. Então, parece que é uma tarefa muito hercúlea, por um lado, e também muito misteriosa, por outro. Então, como que eu faço? O que eu posso fazer? RPG pode ser qualquer coisa. O que eu vou fazer? Ah, meu Deus. E aí, uma coisa que a OSR e a NSR fazem muito bem é justamente estruturar esse jogo e falar, olha, tem esse procedimento de viagem, funciona assim, o dia é dividido em 3 rondas, a cada ronda se rola um controle aleatório. Pronto, agora você já tem uma estrutura de viagem. Ah, e quando eu vou entrar na dungeon, o que acontece? Então, dentro da dungeon tem um procedimento que você vai contar os turnos de exploração. Cada turno de exploração tem 10 minutos, tal. Só de você setar essas pequenas coisas, o jogo já funciona, que é uma beleza. Pra parte do jogador também é muito bom, né? Porque o jogo funciona muito mais na imaginação, no que você faz do seu personagem em jogo, muito menos em regra, né? Eu lembro que quando eu jogava mais D&D quinta edição, e acompanhava mais as coisas, o quanto que criar uma ficha de D&D já era um hobby dentro do hobby. Isso é verdade. As pessoas ficavam em casa fazendo fichas de personagem, montando builds, esse tipo de coisa. E que, tipo assim, não é que eu acho isso ruim, isso tem seu valor, é legal. Eu amo jogo de RPG de videogame que faz isso, eu amo montar builds, seja de jogos de carta, etc. Mas é isso, né? É um hobby dentro do hobby, mais uma vez, estamos no nicho do nicho. Além de jogar D&D, você tem o prazer de fazer a ficha do seu personagem. Se você é um mestre, você tem o prazer de criar o seu mundo. E aí as coisas vão, né, decolando de uma maneira que quem tá olhando de fora acha que o RPG é um grande hermetismo que é impossível de entrar. Então, a NSR consegue dar um pouco de mais de foco nisso e dar uma estrutura muito boa para quem é iniciante também e para quem não tem muita ideia do que fazer do lado do mestre. Assim, sobre montar ficha, cara, eu acho que eu montei várias vezes, várias fichas diferentes antes de jogar Stone Top pela primeira vez. Pô, eu acho que é uma coisa assim que todo mundo acaba fazendo porque é um tipo de diversão que você consegue ter ali sozinho até finalmente o grande dia da mesa chegar, né? Mas assim, falando sobre as regras,
O que eu gosto muito, né? Como um mestre que não se contenta com as regras que já vieram escritas no livro, né? Quer sempre mudar uma coisa ou outra. Eu gosto muito como essas regras, elas são muito modulares também. Se você tem uma regra de Into the Odd que você gosta muito, mas você quer jogar Kern por causa de todos os procedimentos que ele te oferece, você pode pegar aquela regra e com pequenos ajustes você consegue encaixar ela no seu jogo de Kern, cara, e ela vai funcionar muito bem, sabe? Se você quer, por exemplo, pegar armas de fogo do Into the Odd e botar no Kern, você consegue fazer isso. E eu acho que, assim, essa modularidade nas regras, acho que acaba ajudando muito o mestre também, até se ele quer simplificar ainda mais o jogo, né? Tipo, poxa, eu não quero esse procedimento aqui porque eu acho que ele vai mais me atrapalhar, vai ficar na frente da minha diversão do que ajudar o meu jogo. Então eu removo e meu jogo não vai sair debilitado por causa disso. Sim, e aí entra também essa questão da comunidade novamente, que é a expectativa que as pessoas têm de o que um sistema deve fazer. Quando você pensa no D&D como bastião do hobby, você pensa muito na ideia de que existe um design profissional, não que não existe, né? Mas existe de fato. Pessoas que foram contratadas, game designers profissionais, que fizeram um livro todo balanceado, todas essas coisas, e que o jogo vem pronto, e que se você mexer em uma coisa ou outra, o jogo vai ser destruído e vai acabar. Então, eu acho que quando a gente move para essa área das comunidades em volta da OSR, da NSR principalmente, isso que você falou se torna um ponto de contato muito importante, que é o hackeável. Te dá essa liberdade, o quanto que é legal você ver as pessoas entrando nesse nicho da NSR e pensando, caraca, então eu posso fazer isso, né? Te dá essa liberdade que às vezes antes você achava que você não tinha. De pegar o jogo e tornar aquele jogo seu de verdade, né? Customizar o jogo da maneira que você quiser, sem medo de estragar o jogo. E a diversão tá em justamente brincar e mexer nessas engrenagens e ver o que acontece quando você faz isso. E você comentou sobre as comunidades se reconhecerem a partir da exclusão do que é diferente, né? E isso é uma coisa engraçada, né? Porque tem a ver justamente com o que você acabou de falar, porque é muito comum no início do RPG as pessoas repudiarem o sistema próprio, né? Elas têm, assim, tem um certo preconceito, né, de como que vai ser esse sistema próprio, por que a pessoa decidiu fazer um sistema próprio ao invés de usar um que já existe. E esse estilo de jogo, né, do NSR, ele acaba permitindo que a pessoa, não que ela crie um sistema próprio, mas que ela possa pegar aquele sistema e tornar dela, né, como você comentou. Eu posso mudar aqui o que eu não pretendo usar para o meu jogo e adicionar coisas que eu acho que vão ser importantes para a diversão da minha mesa e tornar essa experiência aqui mais particular, mais própria da minha sessão, da minha aventura, do meu grupo de amigos, né, da minha comunidade. E se tem um tópico que o Dedão está acostumado a lidar como moderador do Reddit do RPG Brasil, é sistemas próprios, hein? Mas então, Yohai, ele é um designer do Kern, segunda edição. Não só isso, ele é podcaster, ele é uma figura importante também na criação dessa comunidade NSR. O blog dele se chama New School Revolution, então foi um dos caras que pegou essa sigla, que nasceu de uma brincadeira, como vocês puderam ver aí no texto, e usou de uma forma a catapultar o começo dessa brincadeira toda da comunidade NSR, né? Então, o Yohai, ele tem uma particularidade, assim, da sua biografia bem interessante, que, primeiro de tudo, pelo nome, você já deve imaginar que não é comum ver um cara chamado Yohai nos Estados Unidos. Eu não sabia a pronúncia até você comentar. Cara, eu só sei porque eu ouço muito podcast, Between Two Cats. Mas então, o Yohai Gal, ele é filho de judeus, filhos de israelenses especificamente, que migraram para os Estados Unidos. E eu tava lendo uma entrevista que ele deu para um site chamado, atenção, The Socialist Entrepreneur. Um site sobre cooperativas e empresas geridas por trabalhadores. E Yohai, no seu podcast, ele comenta que isso é uma das fixações dele, assim. A gente acabou de falar dessa ideia do nicho dentro do nicho. E ele fala, cara, se eu não fosse fazer um podcast de RPG, eu faria um podcast de uma coisa que é muito mais nicho ainda, que é cooperativa. Então, de empresas que são geridas por trabalhadores. E aí ele foi entrevistado por esse site, Socialist Entrepreneur, e ele falou um pouco da sua biografia, assim, né? Porque ele começou um negócio quando ele tinha 23 anos, porque ele não conseguiu achar uma cooperativa. Ele trabalha na área de TI. E aí o cara pergunta pra ele, pô, mas você não tinha medo, com 23 anos, começar um negócio meio grandioso, assim, fazer uma cooperativa e tal? E ele começa a falar, cara, não, eu era um jovem muito louco, eu não tinha medo nenhum. Medo
que é medo pra alguém que tem 23 anos? Começou a falar assim, né? Aí eu trouxe um trecho do que ele fala sobre um pouco da história da família dele, né? Que eu achei interessante, porque tem muito a ver com essa ideia de organizador de comunidade, né? Vocês percebem que antes de ser um organizador de comunidade no RPG, ele também estava fazendo um tipo de organização, né? Uma cooperativa de trabalhadores, afinal de contas, é uma comunidade também, né? Uma empresa gerida pelos próprios trabalhadores, bem interessante isso. Aí ele fala assim: os meus pais, que são comunistas hoje em dia não praticantes, com uma pitada de anarquismo, nos criaram com valores do kibbutz. Enfim, não vamos entrar muito no meandros disso, né? Mas é uma comunidade de agricultores, uma coisa meio hippie, assim, que tinha lá em Israel. E aqui ele falou, né, que ele foi criado com valores antirreligiosos, a favor da igualdade, e, acima de tudo, uma moral meio antipoder. Caramba. Doideira, né? Ele fala: minha família não tinha dinheiro, mas eles sempre tinham um lugar pra mim caso algo não desse certo. Talvez isso seja o mais importante. Eu sempre tive pra onde ir, mesmo sem ter dinheiro. Aí ele fala lá também, segue falando: agora me ocorre que parte disso pode ser algo cultural. Meu pai veio para os Estados Unidos sem educação, sem dinheiro e sem domínio do inglês. Ainda assim, ele assumiu mais riscos do que a maioria dos americanos que eu conheci, incluindo deixar a família para trás, em Israel, né? Abrir um negócio que ele administra sozinho até hoje e criar uma família em terra estrangeira. E aí vem o final dessa entrevista que eu acho maneiro, que ele fala assim: e ele me disse assim uma vez, o pai do Yohai, né? Quando eu morrer, escreva na minha lápide: este homem não teve medo de fracassar. E aí o Yohai termina falando: talvez por isso que eu fiz o que eu fiz, né? De, com 23 anos, tentar fazer uma cooperativa de trabalhadores. Enfim, achei um dado bem curioso da biografia do Yohai. O homem é simplesmente a minha antítese, né? Meu maior medo é fracassar. Num mundo cada vez mais dominado por pessoas ansiosas, né? Que não querem nem começar. Temos aqui o homem sem medo nenhum. De fato, um ponto fora da curva. Mas então, o Yohai tem essa pegada, né, de um cara que se impõe bastante. Você vê no texto, ele termina o texto de hoje falando muito assim, né? Se você é um cara que não teme o conflito, que você fala mesmo e tal, quem já ouviu o podcast dele sabe que ele é um cara que, assim, sem papas na língua, vai falando, mostra a sua opinião, a pessoa faz um negócio errado, ele vai e critica. Dá pra ver que ele é um cara que realmente é importante pra se ter quando você vai organizar uma comunidade, né? De tentar botar ordem na casa. Tem coragem pra fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Mas assim, continuando a biografia dele, eu acho que todo mundo que ouve aqui o podcast Tomos Revelados sabe que eu sou um grande fã do podcast do Yohai, que se chama Between Two Cairns, e é um podcast de reviews de jogos OSR, de aventuras OSR, melhor dizendo, de jogos old school no geral, NSR, OSR, e ele apresenta esse podcast junto do Brad Kerr, outra figura que já apareceu aqui na minha fala várias vezes no Tomos Revelados, um cara que é mais conhecido por criar aventuras em Temple of a Thousand Swords, Riddle's Daylight, que a gente jogou lá no servidor da Moira Games recentemente, Fabienne's Atelier, que a gente mencionou no episódio sobre Masmorras Quebra-Cabeças, Demon Driven to the Mall, outra aventura que eu amei quando eu joguei. Sou um grande fã do Brad Kerr enquanto designer, e ele é um cara muito legal lá no podcast também, muito engraçado. E recentemente entrou outra pessoa lá no podcast deles, que é o Sam Mameli, que tem o codinome Skullboy, que é um ilustrador incrível. O site dele é o betterlegends.com. E você que tá ligado em módulos da OSR já viu provavelmente imagens desenhadas por ele, porque ele desenhou a capa de uma aventura muito famosa da OSR, que é a The Awakening of Willoughby Hall, do Ben Milton, criador do Nave segunda edição, tida aí como uma das melhores aventuras da OSR. Ele ilustrou também para o Barkeep on the Borderlands, do Prismatic Wasteland, que já citamos aqui também. Enfim, podcast, para você que saca inglês, tá afim de ver a galera pirando em cima de aventuras da OSR, para mim não tem lugar melhor do que esse podcast. Mas então, além de ser um game designer de sistema, o Yohai também fez algumas aventuras que valem a pena ser mencionadas aqui. Recentemente, para o Cairn segunda edição, ele lançou 2 aventuras muito boas. Uma que já tivemos o prazer também de jogar lá no servidor da Moira Games, que apareceu dentro de uma das mesas abertas que a gente estava jogando, que é a Rise of the Blood Alms, um dungeon crawl muito bacana, porque tem uma premissa meio ecológica, que tenta construir um dungeon que tem uma lógica interna muito bem estabelecida, onde as criaturas se alimentam, do que elas se alimentam, por que elas estão assim. O Rise of the Blood Alms, um dungeon crawl muito bom. Tem uma outra aventura também, que é o Trouble in Twin Lakes, que aí já é um point crawl, uma aventura mais de exploração, tem ali um mistério e tal. São 2 aventuras que vieram na caixa básica do Cairn segunda edição, para quem participou lá do Kickstarter. Eu, infelizmente, não participei, porque aqui pro Brasil pra gente fica muito difícil. Mas, hoje eu queria dar destaque à última coisa que ele lançou, se eu não me engano, que é uma aventura que tem muito a ver com essa biografia de vida dele, enquanto a pessoa que tem origem judaica e tal, que é uma aventura chamada Beyond the Pale.
Ele descreve essa aventura como uma aventura old school inspirada no folclore e no misticismo judaico. Ele ficou 2 anos pesquisando e preparando essa aventura e, como a descrição diz, é uma aventura que é muito fora da curva justamente porque não vai trazer criaturas como goblins e orcs, etc., dessa fantasia europeia que a gente associando ao D&D, mas vai trazer coisas muito específicas dessa cultura. O próprio nome Beyond the Pale é um recorte histórico que o Yohai decidiu retratar da experiência dos judeus na Europa, de uma experiência judaica do leste europeu, de uma época em que o Império Russo, lá em 1700 e pouco, 1800 e pouco, onde eles estariam reunidos, né? Porque tinha muita perseguição dos judeus e tal. Então, enfim, vocês percebem que teve uma pesquisa mesmo. Se você abrir o módulo, você vai ver lá no final ele citando as fontes, de onde vêm as criaturas. Além de muito criativo, de ele colocar várias criaturas que ele mesmo criou baseado nesse folclore. Além de uma pesquisa muito intensa, também tem ali claramente um projeto que é um projeto muito pessoal e muito único porque ele está se colocando ali, né, como uma pessoa de origem judaica e tal. E recentemente no podcast dele até comentou uma parada interessante. Ele falou que nessa experiência de vir pra América e tal, que o Yohai e os seus irmãos, eles tiveram a oportunidade de trocar de nome. E ele foi um dos, se não me engano, um dos únicos irmãos que não trocou de nome. Mas ele fala que isso foi uma crise na família. Os irmãos que trocaram de nome se sentiram muito mal, que se sentiram desconectados da sua origem judaica e tal. Então, isso que eu tava pensando. Porque eu acho que, mesmo pra um rapaz de 17 anos, ou pra um adulto de 19, que seja, eu acho que, pra alguém da idade dele, ele já era alguém bem esclarecido, né? Pra ter tido essa noção, né? De que talvez ele pudesse acabar se desconectando das suas origens ao mudar o seu nome, né? Coisa que aparentemente os irmãos só perceberam depois. Pois é, né? Uma coisa que às vezes acontece no Brasil também. Quando você vê, por exemplo, a imigração japonesa no Brasil. Uhum. Tem a primeira geração que a galera veio com nomes japoneses. Aí tem uma segunda, assim, onde as pessoas têm, tipo, um primeiro nome português, um segundo japonês, e logo depois as pessoas começaram a botar nome em português mesmo. Tipo, a pessoa que é descendente japonês e tem o nome de Maria e tal. Mas aí ele fala sobre como isso tocou muito lá a experiência da família, né? Então, é um projeto muito bacana. E aí, vou citar aqui algumas coisas que estão nessa aventura para você ver também o quanto que isso se conecta com essa ideia de design da NSR. Primeiro, em uma entrevista recente que ele deu sobre esse módulo Beyond the Pale, ele fala sobre a categoria dos monstros de demônios. Na nossa percepção do que são demônios, na cultura no geral, dominada pela mitologia cristã, do que é um demônio, a gente está associando demônios com figuras que são meio satânicas, né? Tem essa história do Lúcifer, dessas coisas dos anjos que viraram a casaca. Coisas que são maus, tá? Os demônios são maus. Mas aí ele fala que na mitologia judaica, principalmente dos judeus da Europa Central e do leste europeu, que os demônios, na verdade, estão muito mais próximos de uma palavra que tem a ver com fantasma, espírito. E aí ele fala uma parada muito interessante, fala que os demônios nem sempre são maus. Inclusive, nos textos lá da mitologia judaica, tem demônios que vão à igreja, frequentam a missa, esse tipo de coisa, né? Então, entre muitas aspas, ele fala que é algo mais próximo de um djinn, né? Tipo um gênio, assim. E que são criaturas que têm uma sociedade específica, né? Que às vezes são maus, às vezes são ruins. E aí ele fala também de vários tipos de vampiros diferentes existem dentro da mitologia judaica, que tá lá dentro do livro dele também. E aí eu separei umas descrições de criaturas que tem nesse livro, para vocês terem noção do quanto que a ideia de fantasia estranha tá entrando aqui através da mitologia judaica. O primeiro é um bicho que ele tirou, quase Ctrl-C, Ctrl-V, dessa mitologia judaica, que ele coloca lá como Keresh Tigris o Multifacetado, uma besta gigante com cascos e 2 cabeças, um cervo de chifres negros e um leão negro. Essa criatura não tem stat block, não tem quantos HPs ele tem. A única descrição dela enquanto criatura que você enfrenta é praticamente invencível. Seu rugido pode derrubar edifícios, fazer dentes caírem e provocar abortos espontâneos. Uma outra criatura muito doida, Zanzum. A descrição é: formado a partir do sangue coagulado de centenas de sacrifícios humanos e animais, que tentará absorver o maior número possível de criaturas não vegetais. Para ouvidos mortais, sua fala soa como o zumbido de insetos. Eu acho legal como as descrições são bem folclóricas mesmo, né? Quando a gente tenta traçar um paralelo assim com criaturas do folclore brasileiro, né? Não comparando elas, mas no sentido de você pensar na descrição, por exemplo, do curupira, da caipora, da mula sem cabeça, são descrições assim bem surreais mesmo, né? E você percebe também muito essa
esse recurso da junção de partes, né? Do tipo, uma besta que tem a cabeça de um bicho, a cabeça de outro. Um humano, só que é um humano com o pé cruzado. Sim. Aí outros bichos que eu achei interessante. Ele coloca um lá que é a Alucard. Novamente, né? Me perdoem pela pronúncia. A Alucard assume a aparência de uma criança pequena, embora sua verdadeira forma seja a de uma velha com dentes faríngeos. Ela exala um forte cheiro de jasmim. Então, dentes faríngeos, vai estar lá uma imagem que é muito boa, inclusive, do livro, que é uma moça com a boca aberta e vários dentes lá dentro da garganta, assim, uma doideira. Assustador também. Assustador, com certeza. E o último que eu separei foi o Mazik, que é um Shade invisível e diminuto, com pés semelhantes ao de um corvo, que se alimenta de memórias e emoções negativas. Essa descrição, pra mim, já fez perfeitamente o que uma criatura no RPG tem que fazer, né? Ela tem um desejo muito estranho e vai interagir com os personagens de uma maneira muito específica. Essa descrição de se alimenta de memórias e emoções negativas, só de eu ler isso aqui eu já vejo gerando muito jogo em mesa. E esse livro é cheio desse tipo de coisa. Pra mim, esse módulo ele já vale a pena só por esse bestiário que ele traz. Exatamente, cara. É legal ver também quanto que essas coisas se conectam com a descrição da vila. Acaba sendo também uma porta de entrada para você que não conhece nada dessas coisas e explorar um novo mundo. Algo que, pô, tá aí, né? Tá na internet, você tem acesso a esses textos que são textos de domínio público, muitos deles. Então, um cara que tá ligado ali a essa bagagem cultural traz para você filtrada através do game design dessa new school, que permite você brincar com essa estranheza toda. Cara, enfim, recomendação aí de olhos fechados pra vocês que estão interessados nesse tema do folclore e tal. Grande módulo. Espero jogar um dia. Eu achei muito curioso como que vários dos módulos do Yohai, muitos deles apontam para um outro episódio que você já fez aqui, que é sobre não existir jogos apolíticos, né? Eu achei muito interessante que ele realmente não faz nenhuma questão de esconder o tema que está sendo tratado ali, ou de fazer uma aventura vanilla, assim, entre aspas, né? Uma neutra ou genérica. Ele faz o módulo dele com essa intenção já, né? Um tema político vai ser tratado durante esse módulo, ele já começa com isso em mente, né? Já é o fim, né? E não é uma coisa que surgiu no meio do caminho. Pô, bom você falar isso, cara. Porque uma das grandes inspirações do Yohai para criar esse módulo foram as criações do Zed Exil, um cara que já apareceu aqui no podcast, também já fizemos um episódio sobre o blog dele, né, o Zed Exil Writing Hours. E ele é um cara do Sudeste Asiático, da Malásia, para ser mais específico, que criou alguns jogos muito inspirados na mitologia do Sudeste Asiático como um todo, especificamente também da Malásia. Dentre eles, um módulo chamado The Lorne Song of the Bachelor, que é baseado na experiência com o misticismo lá ligado ao rio, do crocodilo, de como essa criatura tem uma importância grande lá pro folclore local e tal. E uma coisa que ele fala nesses módulos dele sobre essa relação de um estrangeiro, uma pessoa que não conhece essa cultura jogando aquele jogo, né? Do tipo, poxa, será que eu posso jogar? É um jogo sobre folclore judaico, eu não sou judeu, como é que funciona isso? Me sinto meio esquisito. E mesma coisa para as criações de Zed Exil, né? Como é que eu vou jogar um jogo que tá falando de folclore da Malásia? Eu não sei nada da Malásia. Sabe, essa preocupação, que acho que parte de um lugar justo da pessoa, de tipo, pisar em ovos quando tá lidando com a cultura do outro, não ser preconceituoso e tal. E ele fala uma parada muito bacana, o Zed Exil especificamente. Fala que, pô, é pra você abraçar isso mesmo, abraça esse desconforto e ver como é que você se sente. Mas ao mesmo tempo, pô, aqui está a oportunidade de você aprender mais, lidar ali com aquela coisa e aprender mais sobre aquele cenário, sobre aquela cultura através daquele jogo, né? E ver também como é que você se sente enquanto um estrangeiro naquele lugar, né? Seu personagem é um estrangeiro dentro daquele lugar, por exemplo. Como é que você se sente? Como é que você reage àquela coisa, né? Então, Zed Exil, sendo Zed Exil, um cara muito avant-garde na parada, falando coisas que quase nenhuma outra aventura de RPG tá se preocupando, né? Então, como lidar com questões de diferença cultural, né? De aculturação e todo esse tipo de coisa. Então, eu acho que o Zed Exil abriu um pouco essas portas para fazer RPGs mais ligados à sua própria cultura e dar isso aos outros jogadores. E acho que o Yohai, ele pega um pouco essa onda que vem do Zed Exil lá no Sudeste Asiático. Claramente uma grande inspiração para fazer isso que ele fez, né? De pegar, então, a sua bagagem cultural, essas histórias que ele cresceu ouvindo da sua avó, dos mitos ligados ao judaísmo e tal, e colocar ali no livro de uma forma muito única. E eu acho legal como que essas coisas, esses temas, né, que não são quase nada relacionados com o que a gente já está acostumado culturalmente, no folclore ou em religião e outros assuntos paralelos, né? Que é como que esses temas acabam soando muito alienígenas para nós, né?
às vezes, muito mais alienígena do que um jogo alienígena de verdade, né? Um Mothership ou Alien RPG, enfim. O que eu quero dizer com isso? É um folclore tão diferente, tão distinto do que a gente está acostumado, que às vezes a gente tem dificuldade até de imaginar ou de entender como que aquela criatura se parece, né, na prática, né? Se uma criatura dessa existisse, como que ela iria se parecer? Eu tenho a descrição aqui, mas como que isso se parece quando está construído, né, montado? E às vezes são descrições que parecem tão distantes da nossa realidade, né, tão fora desse planeta, tão alienígena, mais do que a gente vê um cabeçudo verde ou cinza, né, de olhos grandes. E essas descrições de alienígenas, né, já são muito mais familiares pra gente do que descrições de outros folclores. Fala pessoal, aqui é o Felipe. E o Felipe do passado, infelizmente, não tava com a aventura Lorne Song of the Bachelor na mão, a aventura do Zedexil que eu mencionei. Então eu resolvi fazer essa inserção para ler um trechinho para vocês do que o Zedexil escreveu sobre a aventura e sobre essa ideia de representar uma mitologia, uma cultura que talvez os jogadores não estejam acostumados, e essa coisa de pisar em ovos, se sentir um pouco desconfortável. Lá no final dessa aventura, ele escreve um texto, que é uma nota, explicando um pouco dessa situação. E aí eu vou ler para vocês aqui e depois comentar. Ele diz assim: Lorne Song of the Bachelor é uma aventura de fantasia inspirada em uma história borneana, de Bornéu, de Bujang Senang, onde um crocodilo gigantesco e devorador de homens aterrorizou Saravak até a década de 1980. Bujang significa solteiro, mas, no contexto, é um título honorífico. Pense em algo como cavalheiro. Senang refere-se ao rio Senang, onde o crocodilo era mais frequentemente avistado. Disse que ele era a reencarnação vingativa de um guerreiro Iban assassinado injustamente. E aí, Iban é um povo indígena dessa região, de Saravak, lá de Bornéu. Contam as pessoas lá dessa cultura que esse crocodilo ainda assombra os rios de Saravak. E aí segue aqui o texto. Qualquer texto inspirado no Sudeste Asiático precisa lidar com a questão do colonialismo. Isso faz parte demais da região para ser ignorado. Essa aventura apresenta uma situação difícil. Não há soluções fáceis. Se os jogadores trabalharem para a companhia de caça, que quer matar o crocodilo para liberar a rota de comércio, os personagens dos jogadores podem enriquecer sem causar danos diretos aos moradores da região. É assim que pessoas boas acabam apoiando projetos coloniais por interesse próprio e individualismo. A aventura Lorne Song of the Bachelor tenta não empurrar os jogadores para um lado ou para o outro. Se eu oferecesse um incentivo mecânico para os jogadores lutarem contra os invasores coloniais, talvez vocês, enquanto jogadores, não estariam tomando uma decisão moral, mas sim uma decisão mercenária. A escolha diante de vocês deve ecoar, mesmo que de forma tênue, o tipo de decisão que os meus avós enfrentaram. Se a sua preocupação for fazer justiça ao Sudeste Asiático na sua mesa, deixe isso de lado. Bujang Senang é uma história Iban, mas eu não sou Iban. Eu só estive em Saravak uma única vez na vida. Como eu poderia esperar falar por uma outra cultura ou por um povo que não são meus? Eu não estou fazendo nenhum favor aos borneanos. Claro que posso fazer minha parte com responsabilidade. Eu tenho um dever com a obra. Lorne Song of the Bachelor é a minha história. Coisas como pesquisa, consulta, cuidado, elas tornam o trabalho melhor. E o seu dever é com os seus colegas de mesa. O que eles acham divertido? O que eles sabem? O que conseguem imaginar desse cenário? Vocês precisam retratar um mundo informado e ricamente imaginado uns para os outros. Você não pode fazer favores ao Sudeste Asiático. E você não precisa. Você faz favores ao povo do Sudeste Asiático apoiando o nosso trabalho. Vocês percebem então que aqui a noção não é fazer uma fábula moral onde os jogadores vão aprender alguma coisa e ser os bonzinhos e salvar a região do Sudeste Asiático, como as pessoas brincam, aquela síndrome de Salvador branco que vai salvar os pobres oprimidos dos lugares do sul global, esse tipo de coisa, né? Me vem à mente aquela figura da pessoa branca, loira de olhos azuis que vai à África e tira fotos, enfim. Não se trata disso. Se trata, ao meu ver, de uma questão muito importante para as ciências sociais,
que é o termo da alteridade, aquela palavra que diz sobre a capacidade do ser humano de reconhecer e respeitar as diferenças daquele que é diferente de si, né? Se colocar no lugar do outro, tentar compartilhar do seu ponto de vista e da sua perspectiva. Então aqui também tem a ver com a noção de empatia, né? Tem a ver com sentir algo junto de outra pessoa, se colocar naquele lugar e ver como você se sente. E aí, como a gente mencionou no episódio, sentir-se desconfortável acho que faz parte, como o nosso amigo Dedão também fala, né? Muitas vezes essas culturas que são tão diferentes da nossa que parece até uma coisa alienígena. E essa palavra acho que na verdade é muito certeira e muito perigosa ao mesmo tempo, porque aquele que é diferente de nós pode ser tratado como alienígena, que nem naquele filme Distrito 9. E todas essas questões e do preconceito relacionado àquelas outras culturas como algo que pode descambar na discriminação também. Enfim, um tópico bastante rico, bem profundo e bem complexo que, é óbvio, que o Tomos Revelados não quer dar um ponto final. É mais realmente uma indicação e um pouco mais do texto do próprio Zé Dexil falando sobre a sua aventura, que, como ele mesmo propõe, está trazendo uma situação difícil e um momento de reflexão no seu jogo, sem deixar de lado a ideia de que o jogo serve para entreter e trazer uma experiência legal para todos à mesa. Então, espero que essa inserção aqui do Zé Dexil tenha contribuído para ajudar vocês a refletirem sobre esses temas que a gente mobilizou. No mais, vamos voltar então aqui pro episódio, continuar a nossa discussão com o amigo Dedão. Valeu! Então agora falando especificamente sobre o texto do Yohai, a nova revolução da nova escola, The New School Revolution, a gente já fez um episódio aqui sobre a NSR enquanto estilo de jogo, né? O que é a NSR, o que isso tem de diferente da OSR, quais são os preceitos ali de design, o Panda Teísta, lá no episódio que falamos sobre isso, mencionou muito sobre como que a NSR tem a ver um jogo, às vezes, de regras leves, narrativa emergente, focado em fantasia estranha, todas essas coisas, né? Mas vocês perceberam que o texto de hoje, ele vai mais nesse sentido, então, que falamos no começo aqui, de discutir a comunidade. Como surgiu a NSR enquanto comunidade, como ela vai indo, como que funciona a organização do Discord, da NSR e do Kern, né? Que um desses Discords lá da época da NSR virou o Discord do Kern. E cresceu muito, engraçado, porque ele fala no texto, pô, na época que estou escrevendo isso aqui tem 1.600 participantes, aí você vai ver lá o Discord do Kern tem tipo 4 vezes mais, tem 5.000, 4.000 pessoas hoje em dia. Eu fiquei incrédulo com o tamanho do crescimento quando eu vi ele no texto, né, ele falando que tinha 1.600 pessoas. Cara, e aí a gente já começa aqui falando justamente dessa ideia de o quanto que o Kern, ele é um jogo bem sucedido justamente porque, além dele ser um bom jogo, ele tem essa comunidade que abraçou o jogo, que tá criando coisas pro jogo, que tá ali querendo discutir o jogo. Então, o sistema, ele é meio que um anexo àquela comunidade. Então, a comunidade do Kern é muito forte, por isso o sistema é muito forte. É uma grande lição que o Kern deixa também, além dessa ideia de hackear o sistema, de fazer uma adaptação do Into the Odd, me parece que tem muito isso também, pra gente tirar dessa experiência da NSR, quanto que jogos dependem de uma comunidade. Se não tem ninguém jogando o seu jogo, seu jogo não serve pra muita coisa, né? Uma coisa que fica muito forte no texto é a ideia de definição inclusiva do que significa a NSR. A famosa frase que já mencionamos, a NSR significa qualquer merda que você queira que ela signifique. Para mim, isso traz uma coisa muito legal para uma comunidade no geral, mas para o RPG ligado a esse ambiente old school, que é a ideia de uma rejeição de dogmas. Uma rejeição de verdades absolutas e verdades pré-estabelecidas, o que acontece muito na OSR, né? O jeito certo de jogar, que ele até menciona no texto nominalmente esse tipo de comportamento, o verdadeiro D&D, como é jogado, deve ser jogado, ou era jogado no passado. Uhum. Então, a NSR tenta se livrar desse problema, então coloca na mesa uma outra proposta, uma proposta inclusiva, né? Que vai gerar uma comunidade mais aberta para a recepção do que é diferente, de possibilidades novas de jogo, né? Então, isso abre muitas possibilidades de design mesmo, de game design. Porque quando você fala, não, o jeito de jogar certo é esse, que tá lá no passado, o jogo não evolui. Você fazer no máximo suas rulings ali na sua mesa, mas dentro de um cercadinho já delimitado. Então, quando a NSR surge e fala esse tipo de coisa, me parece que os horizontes se abrem, né? Para você criar novas coisas, criar módulos baseados em mitologias diferentes, sistemas que vão testar coisas diferentes, mas dentro dessa pegada de não fazer regras muito robustas, né? Toda essa coisa que a gente já falou no episódio da NSR, de preservar ali algumas coisas do estilo de jogo da OSR, de exploração, de mundo aberto, de agência do jogador e tal, mas levar isso para um outro lugar, um lugar onde você não vai ser muito cerceado pela polícia do RPG, a famosa polícia do RPG.
Eu queria contar exatamente sobre isso, que é engraçado ver, mesmo na comunidade NSR, pessoas fazendo esse policiamento, né? De que jogo é NSR de verdade, qual que não é, como que se joga NSR, quem deveria estar jogando NSR, quem não. Ficam fazendo esse gatekeeping, que é a expressão que ele mesmo usou no texto, né? Uhum. E é muito engraçado, né? Porque eu acho que as pessoas não sabem essa origem, né, do termo, acabou se perdendo com o tempo, para algumas pessoas, talvez. E as pessoas esquecem que começou justamente como essa inclusão, né? Isso é um termo inclusivo, né? Você pode colocar ali na caixinha o que for útil para você. E aí as pessoas acho que talvez tenham ou se esquecido disso, ou se apropriado disso para colocar na caixinha o que ela quer e não pode se aproximar mais nada, porque o certo já tá dentro da minha caixinha, já coloquei aqui, já tá guardado, fiquem longe agora. Eu acho que é uma questão muito delicada essa ideia de identidade, justamente porque o limite entre você fazer parte de uma comunidade e gerar uma identificação para você passar para usar essa identidade como uma coisa de combate, de negar as outras, é muito tentadora, né? De você se identificar com um grupo e que você quer rejeitar todas as outras. Essa ideia de querer vestir a camisa, do tipo, pô, essa experiência do futebol que é muito forte no Brasil. Pô, eu sou flamenguista e, esse é o meu time, vou torcer por ele, pensando o quanto da cultura brasileira também não é dominada por esse espectro do futebol, né? Que às vezes pode ser um pouco negativo, que é muito apaixonado, que é muito legal a gente ver, né? E aí já falando da parte boa, que é, pô, a galera abraça mesmo as ideias e fala, caraca, isso aqui eu gosto muito, vamos lá, vamos fazer isso acontecer, isso é muito legal, tô com você. Só que aí, né, essa paixão às vezes vai pra um lado que é um pouco violento até. Você comentou sobre time de futebol, eu me lembrou de uma vez, né? Eu lembro de uma vez que eu perguntei ao meu pai, porque ele acho que ele tava um pouco estressado com a sequência de derrotas do time dele, né? E aí eu comentei assim, meu pai, mas por que você só não troca de time então? E aí ele me olhou como se eu tivesse propondo um absurdo pra ele. E é realmente uma coisa assim, que as pessoas assumem esse posicionamento e não abrem mão, né? Não só com futebol, mas às vezes na RPG também. Exatamente, né? E RPG, infelizmente, é um lugar muito propenso a isso, justamente por esses encapsulamentos, essas bolhas que a gente já mencionou. A ideia de que você tá desenvolvendo o seu jogo, seu estilo de jogo ali por muito tempo, com seus amigos e tal. Então você começa a gerar uma coisa que é essa armadilha que você coloca pra você mesmo de, pô, achar que aquilo é o jeito certo de fazer, enfim. Mas isso tem tudo a ver com a comunidade, né? Tem tudo a ver com a pessoa se identifica. Eu me identifico com essa comunidade e é assim que nós jogamos. Uhum. E aí, às vezes, você tentar furar a bolha dessa pessoa, né, pra expor ela a outras formas de jogo, ela pode acabar se sentindo fragilizada por isso, ou sentir que você tá um pilar muito sólido pra ela, né? Se ela entende que é assim que se joga o jogo e você tenta desconstruir aquilo, ela pode acabar entrando numa posição mais defensiva, né? Uhum. Exatamente, cara. Pô, é complicado, né? Esse é um assunto muito delicado, justamente porque a gente começa a falar de uma identificação que vai para além do jogo, né? Pessoa que se identifica tanto com o jogo que torna parte da sua identidade pessoal mesmo. A própria coisa do Flamengo é isso, né? Pô, sou flamenguista. As pessoas botam na sua bio do Instagram. Se o RPG fosse o grande o suficiente, estaria lá também, né? O OSR até morrer, sei lá, umas paradas mesmo assim. Mas enfim, é legal também ver o quanto que a NSR faz uma parada que hoje em dia tá um pouco em desuso, que é essa comunidade um pouco mais orgânica. De uma galera que tá ali colando porque foi surgindo um jeito de jogar, que as pessoas foram se identificando, foram entrando, foram testando o jogo, foi formando essa comunidade aos poucos. Enquanto a gente vê o quanto que essa ideia, comunidade, engajamento, elas foram meio que sequestradas, né, pelo esse linguajar de um marketing muito agressivo, que apela para essas palavras para vender algum produto. O quanto se fala de, tipo, para você vender no Instagram, para você ser um influenciador, você tem que gerar engajamento, tem que criar comunidade em volta do seu produto, conquistar as pessoas para depois vender. E enquanto me parece que a proposta da NSR é justamente a comunidade como um fim em si mesmo. Você vai criar a comunidade para ficar ali e jogar com a galera que você gosta e tal, né? E aí justamente por isso que eu tô usando essa palavra de comunidade orgânica. Enquanto a gente vê muito por aí essa experiência do Discord como a plataforma que você vai entrar nas comunidades para divulgar seu projeto, para divulgar a sua mesa, chamar as pessoas para sua mesa, para sua bolha, do seu grupinho do Discord, né? O famoso lugar que você vai para farmar seguidores, vai para farmar jogadores, etc, e sai, né? E a comunidade da NSR, quando você participa lá no Discord, você vê que é pelo contrário, a galera tá ali pela comunidade,
E é o que leva o Yohai a falar todas essas coisas que ele tá falando no texto, né? O quanto que as pessoas que estão lá são pessoas que estão lá porque eles gostam de estar lá, né? E não porque eles vão usar aquela comunidade de um trampolim para uma outra coisa. Então é um negócio muito bacana e que acho que serve muito de inspiração pra gente aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Que tá pensando em comunidade de RPG. Por isso que acho que é tão legal esse texto. Essa é até uma regra que existe no servidor da Moira Games, né? Que a gente quer cultivar uma comunidade naquele espaço, né? Tem uma regra, né, uma política contra você divulgar mesas de outros servidores, porque a gente não quer que aquele lugar se torne só um hub onde as pessoas ficam ali, de forma passiva, só esperando alguém anunciar uma mesa, e aí aproveita e salta para outro servidor, né? Não que tenha algum problema em te interagir com outros servidores ou nada do tipo, mas é só porque a gente pretende cultivar uma comunidade naquele espaço, né? E não tornar o servidor da Moira Games uma sala de espera, né? Exatamente, boa analogia. E aí, cara, eu fico muito feliz, na verdade, de ver que cada vez mais tem chegado uma galera para colar, né? Então, eu acho que essa é a parada da ideia de comunidade mesmo. É tentar criar uma comunidade do qual você queira fazer parte. Então, trabalhar você mesmo ativamente enquanto membro daquele grupo para melhorar aquele lugar, para incentivar o trabalho dos outros. Uma coisa que é muito legal também lá na Moira Games, porque a gente tem vários criadores. Como tem artista, hein? Exatamente, ilustradores. Além do Ming, tem um monte de gente que desenha. O Cucas, né, nosso grande colega que joga com a gente direto. A Capo também produz seus próprios módulos. Exatamente, pô, fez um material muito bacana pro Mouse Hitler, o Arthur, exatamente. É meio que essa a ideia, né? De fazer não uma bolha, mas algo que vai estar aberto. Então, é aquela coisa. As portas estão abertas para você que quer contribuir para essa comunidade. A ideia não é fechar e dizer, aqui a gente joga assim, a gente vai fazer isso. Não, é tipo, venha construir com a gente. Então depende da participação ativa das pessoas, né? Você já mencionou isso e tá no texto também, o que para mim é um dos pontos mais importantes desse modus operandi lá do Yohai, que é evitar a síndrome do espectador. E isso é muito importante. Então, evitar a síndrome do espectador é ser ativo, ativamente participar da comunidade. A comunidade, afinal de contas, ela só existe a partir do momento que as pessoas estão lá interagindo, fazendo ela existir através da interação uns com os outros. Essa parte do texto me lembrou de um post que o Horus, né, o Horoscope, né? Não sei, eu sempre me confundo com a pronúncia, né? Se é Horoscope ou se é Horoscopezine. Enfim, acho que você conhece. Sim, conheço. O criador do Shadow Lord. Exato. Shadow Lord Mini System. Ele, inclusive, que tem um projeto muito legal, que tem tudo a ver com esse texto que a gente tá comentando aqui hoje, o RPG antifascista, né? Mas, enfim, o post que ele fez foi justamente sobre como trazer mais pessoas pro hobby, né? E aí eu acabei comentando sobre isso, que às vezes eu observo que muitas pessoas entram no servidor e ficam atuando lá de forma passiva, apenas vendo as mensagens, sabe? E eu fico me perguntando como é que a gente faz para poder engajar essas pessoas, sabe? O que seria necessário ser feito para que essas pessoas se engajassem mais? Não que elas precisam ser extrovertidas e interagir com todo mundo, né? Não é sobre isso. Mas, assim, será que a gente pode fazer alguma coisa para que essas pessoas se sintam mais à vontade de participar da nossa comunidade? E, assim, se é possível fazer algo, é claro que a gente está disposto a ouvir para poder tentar entender como a gente pode abraçar mais gente, né? Para construir uma comunidade maior, não por questão de número, mas por questão de acolhimento, né? De a gente poder acolher mais pessoas que vão chegando. Eu acho que esse tópico tem muito a ver com o tema do texto, quando ele fala sobre a ideia de que a cultura come as regras no café da manhã. Porque quando a gente está falando de comunidade, a gente está falando de cultura, a gente está falando de como as pessoas agem, né? Não adianta ter uma regra se aquela regra não reflete a ética, ou seja, a maneira de agir ali das pessoas daquela comunidade. Uma coisa que eu sempre fico pensando e refletindo quando leio o texto dessa galera da NSR é justamente essa ideia de cultura de jogo e dessa ideia de participação ativa. E ele fala uma coisa muito bacana no final, enquanto um homem branco do meio oeste americano, esse tipo de coisa, né? O quanto que essas pessoas que normalmente têm voz, que não são rechaçadas por serem minorias, etc., eles devem fazer o uso disso para que aquela comunidade seja mais inclusiva, né? E eu acho que esse é o grande desafio. O grande desafio do RPG, que de fato, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, é fortemente branco, masculino, heterossexual, como ele coloca, né? E se a gente vai na bolha do SR, o buraco é muito mais embaixo. Infelizmente, essa é a verdade, né? Eu acho até porque... A gente poderia até falar aqui, não vou entrar muito nisso, mas assim, a ideia do quanto que a OSR, ela faz um jogo que está muito baseado numa fantasia meio masculina, uma fantasia da violência e tal. Tem até um texto muito bom sobre isso, já mencionei ele aqui algumas vezes no podcast, que é um texto do blog Traverse Fantasy,
que traduzindo seria a obsessão do D&D com o desejo fálico. Uma coisa meio... fazendo uma análise meio psicanalítica do D&D, enfim. Mas eu percebi isso muito claramente uma vez quando a gente foi fazer a sessão de mesa aberta do Old School Essentials, no lançamento do livro aqui no Brasil pela RPG Planet, que a gente foi jogar numa loja aqui no Rio, e a namorada de um amigo nosso foi... tipo assim, ela gostava de literatura, ela se atraía pela ideia do que era um RPG, mas o tema do que a gente estava jogando não interessava muito a ela, né? Tipo, pessoas usando espadas e matando monstros, coletando tesouros, não é que, né, tem um apelo tão grande assim. Uma fantasia de poder, né? Exatamente. E acaba sendo uma fantasia de poder bem tipicamente masculina, né? Exatamente, é. Desafio ainda maior, né? Mas é claro que existem pessoas aí no hobby que estão quebrando esse estereótipo. Grande exemplo disso, a Kelsey Dione, criadora do Shadow Dark, figura central do Arcane Library e tal, que não só é mulher, mas é uma mulher lésbica e tal, casada com uma moça. Mas enfim, de fato é um desafio bem maior quando a gente está falando desse tipo de jogo. Bem, e aí uma outra questão do texto muito importante, eu acho que é quando ele fala dessa ideia de que a NSR, ele pega lá umas falas das pessoas e fala que a NSR é pegar as coisas boas da OSR e descartar as coisas que são ruins, assim, parafraseando, né? E ele entra numa de falar do quanto que a OSR tinha, então, esse problema com pessoas que eram racistas, intolerantes e transfóbicos, palavras do próprio Yohai, né? E, cara, quando a gente entra nessa questão cultural da OSR, eu sempre entro nessa, acho que nunca é demais falar sobre isso, né? Mas o quanto que a OSR pode ser usada com essa ideia de resgate do passado, de um passado idealizado. Muitas dessas falas da OSR são utilizadas como meio que um atalho para justificar ações que são, no fundo, ações de discriminação, né? A famosa antigamente era melhor e tal, que acaba virando uma metonímia daquela frase de que eu preferia quando o RPG era um espaço seguro para homens de meia idade fantasiar com violência sexual, racismo e matar orc, esse tipo de coisa, né? Infelizmente, uma coisa se transforma na outra muito rápido. Sim. E é uma coisa que, de fato, a gente precisa estar muito vigilante para não fazer, porque é uma coisa que está ali no próprio nome, né? Inclusive, o quanto que meu primeiro contato com essa ideia de OSR foi uma rejeição automática. Eu falei, resgate do passado, não sei o que, eu pensei, isso aí, ó... Ligou ali o alerta vermelho, Spider-Sense começou a apitar. Falei, isso aí já sei onde vai dar, me tira fora dessa. Foi só depois que eu entrei em contato com os modos de uma galera que era muito mais inclusiva, eu comecei a desconstruir um pouco o meu preconceito, assim. E é isso, o meu preconceito às vezes era um pouco de um conceito também, porque de fato essa galera tava lá, né? Essa galera tava nesse meio. E aí, inclusive, aqui é um bom momento da gente comentar uma coisa que ele linka no texto que pra mim é perfeito. Que ele fala da ideia dos facilitadores. Ele fala da tática do NAZI no bar, que se finge de bom moço e tal. Eu vou até ler aqui, cara, porque essa história é muito boa e merece ser trazida aqui na íntegra, rapidinho, né? Uma série de tweets de um cara no Twitter em 2020, o Michael B. Tagger, que falou assim, uma vez eu tava num daqueles bares Crush Punk, bem podres, tomando uma cerveja depois do trabalho, um daqueles buracos onde os bartenders claramente te odeiam. Cara, amei essa descrição, já estive nesse lugar em alguns momentos da minha adolescência. Então, eu e o bartender estávamos lá, nos ignorando normalmente, quando de repente senta alguém do meu lado e imediatamente o bartender diz, não, cai fora, sai daqui. E o cara do meu lado disse, não tô fazendo nada, pô, tô aqui, tô pagando, sou um cliente pagante. O bartender pega o negócio debaixo do balcão, tipo um taco de beisebol, algo assim, e diz, fora, cai fora agora. E o cara vai embora, meio gritando. Aí o cara lá do Twitch fala, e eu notei que ele estava vestido com um uniforme punk. Enfim, perguntei do que se tratava, e o bartender disse, é porque você não viu o colete dele, mas era cheio dessas merdas nazistas, cruzes de ferro, essas coisas. Com o tempo, você aprende a reconhecer. E eu fiquei tipo, ok. E ele continuou, não, você tem que cortar esse tipo de coisa pela raiz, imediatamente. Esses caras chegam, é sempre muito educado, muito simpático. Você serve pra ele porque você não quer causar uma cena. Aí ele vira o cliente fixo, depois ele traz um amigo, e esse amigo também parece legal, e aí eles trazem mais amigos, e esses amigos trazem mais amigos, e de repente eles deixam de ser legais, você percebe, caramba, agora esse é um bar na... E aí já é tarde demais, porque eles estão enraizados. E se você tenta expulsá-los, eles causam um problemão. Então você tem que acabar com isso desde o começo. E aí tem uma frase até emblemática, assim, que é maneiro, que ele fala nesse tweet, que o bartender supostamente disse, né? Uma anedota que é essa coisa, obviamente. Ele fala, você tem que ignorar os argumentos razoáveis deles, porque o objetivo final deles é ser gente horrível e terrível. Então ele voltou a me ignorar, mas eu nunca mais esqueci disso.
Cara, isso me lembra um negócio que aconteceu recentemente, inclusive. Lembrou uma coisa que aconteceu recentemente também, mas depois eu conto, pode falar. RPG é cheio dessas histórias, né? Infelizmente. Ainda mais quando a gente tá no cenário da OSR. Que nessa transição do Twitter pro Threads / Blue Sky, surgiu um cara que supostamente tinha uma informação de dentro de um grupo meio dessa galera meio estranha lá da OSR. Essas pessoas que as comunidades de RPG decidiram não nomear, falar nominalmente pra não dar atenção pra elas. Enfim, aquela coisa, né? Pra bom entendedor, meia palavra basta. Um grupo que tem a ver com a alt-right dos Estados Unidos, um cara que foi aí acusado de violência sexual da parceira dele, tinha um blog que tinha a ver com atrizes pornô, com RPG, etc. Enfim, esse cara apareceu num grupo privado, oferecendo a cópia do novo livro que ele estava fazendo em troca de engajamento nas redes sociais. E assim, é gritante o quanto que é a tática dessa anedota do bar, que o cara tava falando assim, né? Supostamente esse texto tirado diretamente desse grupo que o cara tava participando ali, meio que como um infiltrado na galera dessa cena bizarra do RPG. Ele falava assim, vocês têm que fazer assim, se finge desentendido, chega lá e fala, olha o livro legal que saiu, e se alguém responder assim, mas esse cara é um babaca, esse cara tá envolvido em várias tretas, você faz desentendido, João sem braço, fala, poxa, não sabia. Então, é isso, cara, essa galera, eles de fato têm essa estratégia meio sonsa, assim, de tomar conta dos lugares, de ir se entrando nos lugares, quando você vê, você tá rodeado de gente bizarra. Aí aquela minoria, que era uma minoria silenciosa, de repente começa a virar uma minoria barulhenta e daqui a pouco tá virando uma grande maioria que vai tomar o seu espaço, né? Então é muito legal isso no texto, do quanto que ele fala do problema dos facilitadores. O quanto que o facilitador, que ele cita lá aquele site famoso, né, o temfootpoll.org, o quanto que esse tipo de fenômeno é muito perigoso. De você deixar essas pessoas conviverem ali como se não fosse nada, e aí, quando você olha, já era, né? Então a NSR tem essa coisa de tentar cortar o mal pela raiz, acho que é um exemplo para todos nós. Eu, inclusive, fiquei chocado quando eu descobri sobre isso aí do Tenfootpoll, porque eu conheci o blog de nome, né? Eu já vi muita gente recomendando o blog, falando dos textos dele, mas assim, eu não sabia desse comportamento dele, do modus operandi que ele tem, né? De facilitar esse tipo de coisa, ou de fazer posts bem tendenciosos e mal intencionados. Cara, quando você volta nos posts mais antigos, principalmente, você vai ver nos comentários uma galera bem suspeita ali, falando umas paradas bem esquisitas e tal. Uhum. O Yu Hayashi coloca perfeitamente, não é que ele explicitamente tá fazendo o negócio, né? Mas que na sua retórica ali meio violenta, meio uma crítica meio ácida, meio desnecessária até, eu acho, né? Porque você tá falando tão mal de um negócio que você não gostou, sabe? Sua energia não seria melhor direcionada pra uma parada que pelo menos você tem uma crítica construtiva pra fazer, enfim. Mas e a sua história? O que você lembrou aí? Não, é porque, sem dar muitos detalhes, claro, né? Mas é porque, como moderador lá do Reddit, já vi algumas coisas assim, sabe? Exatamente esse comportamento que foi descrito na história do bar. Que era uma pessoa que tava sempre fazendo posts que agora, que a gente comentou sobre essa situação do Tenfootpoll, é muito parecida, sabe? Sempre posts tendenciosos, mal intencionados, mas ele sempre se comportava ali no limite do civilizado, entendeu? Algumas vezes ele ultrapassava e acabava sendo podado, né, tendo o comentário removido, ou enfim, recebendo alguma punição de qualquer tipo, mas ele nunca tinha sido banido, né? E eu percebi que ele já tinha comportamentos assim desde a época da antiga moderação, né? Enfim, quem faz parte do RPG Brasil já tem noção dessa história, tudo que aconteceu. E aí, ele uma vez entrou em contato com o pessoal da moderação para saber o que estava acontecendo com os posts dele e tudo mais. E aí, a gente foi investigar as antigas postagens dele, foi ver tudo que ele estava reclamando, né? Porque ele apontou uma série de problemas em vários posts dele. E a gente encontrou lá um comportamento de causar tumulto, sabe, recorrente, sabe? Era o tipo de coisa que ele queria. Ele ficava indo lá para causar tumulto e atrair esse tipo de gente pro espaço que a gente estava construindo lá, ficar trazendo polêmica, confusão. E aí o pessoal resolveu só banir ele, né, remover ele do espaço, porque a gente tava vendo que ele tava querendo, como dizem, né, tava esticando a corda já. Uhum. Tava ultrapassando os limites. Sabe, ele sempre tentava ficar ali exatamente no limite do aceitável, mas sempre que podia ele escapava, fugia do aceitável. Cara, eu acho que essa sua experiência é muito emblemática de como que a moderação é uma coisa difícil, né? Porque justamente a coisa de trabalhar ali nas brechas. Muitas vezes as maçãs podres do rolê, elas são difíceis de lidar justamente porque elas estão nessas brechas, né? E elas passam
essa noção de que eles querem construir uma coisa boa, tá só expressando a sua opinião, é só o livre-arbítrio e a liberdade de expressão da pessoa, e se apoia muito nisso. E quando você critica a pessoa, você acaba sendo violento, você acaba sendo intolerante, né? Mas aí que entra um negócio que, porra, pra mim o Yohai foi cirúrgico quando ele falou isso, que é a ideia do seja legal, mesmo que isso signifique ser rude. Uhum. Que remete até àquela coisa que virou um lugar comum na internet, a ideia do paradoxo da tolerância. Sim. Ficou famoso, supostamente aí com Karl Popper, não sei exatamente de onde veio isso, mas que no momento em que você vê alguém que é intolerante, que tá fazendo um negócio excludente, você tem que excluir essa pessoa, porque se ele ficar no seu espaço, ele vai trazer tumulto, ele vai trazer discriminação, né? Então, para que o seu lugar seja um lugar bacana, você vai ter que ser rude, vai ter que fazer corte, vai ter que banir as pessoas. É uma coisa que é um pressuposto mínimo para que aquela comunidade funcione, né? Você tirar essas pessoas que vão tumultuar, que estão ali mal intencionadas, que estão ali para coletar pontinhos falsos de internet, como tá no texto. Exatamente. E que no Reddit tem muito, né? Ganhar uns upvotes falando os negócios quaisquer lá, enfim. Toda plataforma que tem um pouco isso acaba sofrendo dessas figuras, seja o Twitter, seja o Reddit, enfim. E como se trata de uma construção de comunidade, a gente não pode permitir, nos nossos espaços, alguém que vai afastar outras pessoas, sabe? Uhum. Tem uma hora que ele comenta sobre os membros que vão manter o discurso padrão. Aí ele comenta assim: os moderadores são usuários confiáveis e empoderados com autoridade para aplicar nossas regras. E eu achei engraçado porque você me convidou para ser moderador do Moira Games, eu tinha entrado recentemente, né? E eu fiquei assim, depois de ler esse texto, né? Fiquei pensando assim, mas será que o Felipe já tinha alguma noção de que eu poderia contribuir para criar esse padrão comum de discurso permitido, né? Eu lembro que a gente tinha conversado já antes, mas eu nem me recordo exatamente o que a gente tinha conversado antes disso. Se a nossa conversa já tinha dado algum indício para você de que a gente tinha filosofias alinhadas, né? Sim, cara, exatamente, cara. E quando eu li esse texto, foi por isso que eu lembrei muito de você, Dedão. Porque, justamente, eu acho que o Dedão, até falei com ele um pouco antes de a gente começar aqui o papo, que eu via muito, de fato, o Dedão como um membro empoderado da comunidade. E ele veio a ser agora um moderador ativo, porque eu acho que essas pessoas estão meio que no mesmo patamar de importância da comunidade. Porque, justamente, elas reforçam a cultura, elas reforçam a ideia do que é a comunidade. Então, alguém que é participativo, que quando alguém fala alguma coisa, responde da maneira que eu acho que seria adequado dentro da comunidade, que está dentro das regras, que está reforçando as regras, né? Então, é por isso que essa frase é muito boa, a ideia da cultura come as regras no café da manhã, a ideia de que a cultura se sobrepõe muito às regras, porque não importa ter a regra se ninguém está seguindo, se ninguém se identifica com elas, né? Então, os membros empoderados da comunidade, na verdade, são uma estrutura básica de qualquer comunidade que está tentando fazer uma coisa diferente. Quanto que isso acontece de vez em quando no Moira Games. Eu tô offline, alguém falou um negócio, e aí rapidamente o Arthur vai lá e fala um negócio. Não, então, pô, isso aí que você postou, né? É melhor você postar aqui. Ou, pô, isso aí não é legal. Ou o contrário, fala, que bacana, isso aí que você postou é maneiro. Né? O Dedão vai lá e faz a mesma coisa. Então, a comunidade ela vai andando meio que com as suas próprias pernas no momento que esses membros empoderados da comunidade eles existem. Né? Eu acho que são figuras muito importantes, porque são essas pessoas que vão fazer a tal da frase mais importante do texto, na minha opinião, que é tentar criar uma comunidade na qual você queira fazer parte. Então, muito obrigado, Dedão. Muito obrigado a vocês, ouvintes, que são membros empoderados da comunidade Moira Games. Que isso, cara. Eu que agradeço ter me acolhido aí. O pessoal, pô, é muito legal, é muito gentil. O pessoal realmente da Moira Games, né? Teve uma galera que entrou mais ou menos na mesma época que eu, que, pô, muito participativa, é muito engajada, acolhe todo mundo que chega lá. Pô, a Moira Games acabou virando minha casa, né, cara? O único servidor que eu tô sempre visitando é o Moira Games. Inclusive no texto, né, o Yohai, comenta que ele fala mais com a comunidade NSR todos os dias, conversa com eles todos os dias, conversa mais com eles do que com os próprios amigos, né? E eu, às vezes, me vejo um pouco nessa situação também. Às vezes eu converso todos os dias com a galera lá no Moira Games e com meus amigos, assim, da vida real, entre aspas, né? Usando esse termo só pra fazer a diferenciação. A gente conversa em frequências menores, mesmo que a gente se veja todos os dias também. Quer dizer, todos os dias, toda semana. Sim, cara, pô, me identifico também. Cara, e é isso, né? Acho que esse é o objetivo da comunidade, é justamente fazer esse estreitamento de laços. Ter uma galera boa de conviver para além do jogo, para além do interesse em comum que é jogar aquele negócio. Fazer uma coisa maior, né? Até porque acho que o RPG é um jogo que depende muito também da ideia de bater o santo. Não basta só você estar ali jogando pelo prazer do jogo, acho que a pessoa tem que estar somando com você em algum nível além, porque, né, é um jogo que depende muito da vibe, né? Não, mas eu entendo onde você quer chegar.
Porque é um jogo muito coletivo e colaborativo, né? Então, como é que você vai se sentir disposto a colaborar com pessoas que você não se entende, sabe? E não à toa eu criei justamente o canal lá no servidor, um canal off-topic pra poder conversar sobre outras coisas, né? Além do RPG. Porque a gente tá construindo uma comunidade que a gente vê que a gente tem mais afinidade do que o próprio jogo que trouxe a pessoa ali em primeiro lugar, né? A gente às vezes se interessa pelos mesmos tipos de música, pelos mesmos tipos de filme, ou então quer complementar as nossas experiências, né, a partir de filmes e histórias que a gente recebe como recomendação de outras pessoas, né? Então, a gente acabou criando esse canal também justamente pra gente poder continuar conversando sobre outros temas afins. Não, e eu irei até mais na raiz do que você tá falando, porque a ideia de um jogo colaborativo, pra muitas pessoas, já é a quebra do pacto do jogo. O quanto que eu tenho muitos amigos que são muito amigos meus, mas que assim, eu penso, essa pessoa nunca jogaria RPG comigo, porque, cara, você precisa de uma disposição de espírito muito aberta e muito receptiva, na minha visão, pra jogar RPG e ser legal, né? Você conseguir ouvir as outras pessoas, dar o espaço das outras pessoas falarem, são perícias, vamos dizer assim, que você desenvolve jogando RPG, que pra mim são muito importantes na socialização. Não é à toa que um monte de gente que estuda RPG tá também falando de RPG como uso de ferramentas educacionais e tal, porque realmente tem uma questão ali de sociabilidade, socialização muito interessante no RPG. Cara, só queria, pra gente finalizar, eu queria só pontuar que eu achei muito bonita a metalinguagem que ele construiu no texto dele, né? Porque ele usou prints da própria comunidade da qual ele participa, né? Do NSR, pra poder explicar o que é NSR enquanto uma comunidade. Né, achei muito interessante que foi a comunidade se identificando ali, né? O que tem tudo a ver com o que o texto está tentando explicar. E uma coisa também sobre comunidade, que eu e você fazendo esse papel de moderadores lá no Discord, e eu faço a moderação lá no RPG Brasil. Só que assim, nenhuma dessas comunidades é nossa, né? A comunidade não pertence aos moderadores. Os moderadores só estão fazendo o papel que todo mundo meio que faz, né? Se alguém postou alguma coisa em um canal inadequado, né? Como você comentou, outros usuários vão lá e apontam isso. Os moderadores também fazem esse tipo de trabalho, né? Só que se alguma coisa tem que ser removida, aí é o moderador que tem essa permissão de remover ou não. Não dá pra ficar dando essas permissões pra todo mundo. Mas onde que eu quero chegar é justamente no fato de que a comunidade pertence a todo mundo, e não aos moderadores. Não somente aos moderadores, né? Da mesma forma que a mesa de RPG não pertence ao mestre, né? Olha como as coisas vão se alinhando também. Eu acho que é um ethos geral, assim. Novamente, o RPG aí servindo como uma analogia, não só do próprio jogo, mas para estruturas de comunidade no geral, né? Sim. Bem, pessoal, então é isso. Esse foi o episódio de Tomos Revelados de hoje. Um grande agradecimento aqui pro meu grande parceiro, Dedão. Grande moderador, grande amigo. É um prazer tê-lo aqui conosco. E é um prazer estar convosco. Então, pessoal, como não poderia ser diferente no episódio falando sobre a ideia de comunidade, construção de comunidade, como foi aqui o episódio da nova revolução, da nova escola, convido todos vocês a clicarem no link do nosso Discord na descrição, entrar lá e tentar fazer do Espaço da Moira Games essa comunidade que é um lugar que você gostaria de fazer parte, né? Como disse o Yohai Gal. Tentando evitar, então, a síndrome do espectador, convido vocês a entrarem e se apresentarem lá no tópico de apresentações, falarem um pouco de quem são vocês, se vocês vieram do podcast, se vocês vieram do Reddit, vocês que estão entrando aí no Reddit nessa grande leva que tá vindo das últimas semanas. Qual RPG você quer jogar, se você curte Kern de segunda edição, se nunca ouviu falar, se você quer jogar Kern de segunda edição, qual jogo que você gosta, né? Porque é isso, a comunidade Moira Games é muito mais do que um sistema X ou Y, é justamente esse espaço pra gente bater um papo e colar com a galera que é divertida, que tá querendo jogar, mas que tá querendo bater um papo também. Então, colhem lá, ajudem a fazer desse espaço um espaço mais inclusivo, com pessoas de backgrounds diferentes, falem um pouco da experiência de vocês e, se possível, digam lá pra gente quais textos vocês querem que a gente discuta aqui no futuro no podcast, quais mesas seriam legais da gente jogar juntos lá no servidor. Enfim, estamos aí pra somar e pra ajudar vocês também, que não conhecem muito RPG, querem introduzir alguém no RPG, estamos lá também pra isso. Só mandar mensagem pra mim, mandar mensagem pro Dedão. Estaremos sempre de olho e sempre pronto pra responder, beleza? Então é isso. Grande abraço, ouvinte. Grande abraço, Dedão. Até a próxima. Até a próxima, Felipe. Até a próxima, pessoal.